Fala, Lucas Urbano, fala Fiel, como é que vocês estão? Vocês estão belezinha, rapaziada? Ganhamos, hein, porra? Ganhamos. Ceará 0, Corinthians 1, direto do Castelão. O Corinthians consegue grande vitória. O jogo foi horrível, tá? A gente vai falar aqui sobre o jogo. Partida lastimável, né? A partida como um todo, né? Gramado ruim, arbitragem ruim, jogadores ruins, né? Poucos atacantes de qualidade, né? Mas o que importa, rapaziada, o Corinthians venceu. O Corinthians tinha que conseguir se reabilitar dos pontos perdidos em casa para a equipe do Bragantino e conseguiu. Conseguiu. É sempre muito difícil jogar nesse campo que é o Castelão. O Castelão tem um campo terrível. Metade areia, metade campo, tudo cheio de buraco, tá ligado? Praticar o esporte de futebol ali é uma tarefa bem difícil, ainda com equipes com qualidade duvidosa, né? Enfim, mas o Corinthians não tem nada a ver com isso, conseguiu vencer o jogo, né, rapaziada? Venceu no sufoco ali no finalzinho ainda, mas passou ali um sufocozinho, mas a gente volta para São Paulo aí com 1 a 0 na bagagem, né? O Dorival tinha uma série de problemas, né, na equipe. O Romero estava fora, Yuri fora, Memphis Depay fora, né? E aí ele teve que armar o time com jogadores ali que ele não utiliza muito, né? Ele foi com o Hugo Souza no gol, no lateral direito o Mateuzinho. A dupla de zaga contou com Ramalho e Kaká. Gustavo Henrique teve controle de carga, né? E o Ramalho voltou de suspensão. Na lateral esquerda o Matheus Bidu. O meio campo foi composto por Ranieri, abrindo de 5, né? Pela esquerda o Martinez, pela direita o Breno Bidon. O engante, né? O camisa 10 do time, né? Na ponta do losango o Garro. Na frente do Garro, Thales Magno, o menino da base, Guinegão, que teve uma oportunidade como titular. Cara, primeiro tempo. Primeiro tempo vocês já conhecem já, né? Do Dorival, né? Aquele toca e o Corinthians não ataca, tá ligado? Não chega a dar um chute pro gol, sabe? Só que assim, eu devo admitir pra vocês que as experiências fora de casa do Corinthians, na mão do Dorival, embora dê sono, sejam partidas ruins, elas são menos... Como é que eu posso dizer? São menos dolorosas, tá? Durante muitas vezes aí que o Corinthians joga fora de casa, o Corinthians tem pouca posse de bola, é massacrado pelo adversário e a gente sofre o jogo todo, né? Às vezes até toma 2, 3 gols, né? Então, nessa estadia do Dorival, pelo menos os jogos fora de casa, a gente sofre menos. A gente fica totalmente livre de sofrer? Não, mas sofre menos porque tem mais a posse de bola, controla mais o ímpeto do time da casa, né? Mesmo assim, né, o Corinthians com essa toca pra cá, toca pra lá, né, na defesa ali, segurando o jogo, o Corinthians ele mexe, desliga, né, o cérebro, né, principalmente seus defensores ali, o Kaká, o Ramalho, o Hugo Souza, né, que tal trazer um pouquinho de emoção pra partida, né, e erra um passe assim de 3 metros, ou tenta fazer uma inversão de jogo, e era assim que às vezes o Ceará estocava, né, o Ceará chegava mais rápido, embora não tivesse nenhuma chance clara de gol durante o primeiro tempo todo, tá? O Corinthians foi dar um chute já na casa dos 40, um chute de fora da área do José Martinez, tá? O Corinthians forçou bastante pelo lado esquerdo, com o Matheus Bidu, com o Garro, né? Até saiu uma jogada ou outra, mas muito pouco, tá? Não aconteceu praticamente nada. O Ceará, por sua vez, também quando chegava era pelo lado esquerdo deles, né? O nosso lado direito, que estava com o Mateuzinho e o Breno Bidon, que não é um bom marcador por aquele lado, né? Então o Corinthians sofreu um pouquinho, bem pouquinho, tá? Por aquele lado. E esse foi o resumo do primeiro tempo, tá? Foi um jogo fraco, tecnicamente. Volta no segundo tempo, o jogo ainda é bastante controlado pelo Corinthians, não acontece nada. Ficou até uns passes um pouco mais lá atrás do Corinthians, né? Não acontecia absolutamente nada, a bola não chegava no campo de ataque. Tudo bem também que o Ceará não atacava, mas a gente estava com aquele medo, né? O próprio Rafael Oliveira, que era o comentarista, né? O jogo passou hoje na Prime, né? Ele falou, mano, o gol vai sair ou de bola parada ou com alguém entregando a paçoca, né? O Corinthians estava doidinho para entregar a paçoca, né? Principalmente pelo gramado ruim ali, a falta de qualidade dos seus jogadores, né? Mas, enfim, não aconteceu isso, né? O professor Dorival Júnior fez 2 alterações, ele tirou o Martinez e o Bidon, colocou o Carrilho pela direita, né? E colocou o Maicon pela esquerda. O Carrilho, com pouco tempo dentro de campo, conseguiu ser acionado pelo Garro, né? O Garro que, eu vou explicar depois individualmente nos atletas, né? Mas o Garro que teve pouco poder ali o Garro é o arco, né? Mas ele teve poucas flechas durante o jogo, né? O Carrilho com pouco tempo foi uma opção minimamente decente, né? O Garro faz o lançamento, o Carrilho vai até a linha de fundo, cruza meio feio, né? O zagueiro do Ceará vacila com o goleiro do Ceará e a bola sobra atrás pro Thales Magno, que domina, né? Domina meio errado ali, mas faz o gol. Corinthians 1 a 0, né? Depois ainda o Dorival tira o
o Thales, né, que teve uma pancada no primeiro tempo, coloca o Charles, o Corinthians já um pouco mais retraído, e já no final da partida ali, faltando uns 8 minutos, né, o Maicon sentiu, né, o Maicon que tinha entrado, sentiu a coxa, que foi também, pelo que eu entendi, foi o que deixou ele fora da reestreia, né, no Brasileirão contra o Bragantino. Saiu ele e saiu também o Rodrigo Garro, né, entrou o Angileri e entrou o João Pedro, né, o Corinthians fechou o jogo no 5-4-1, né, o Bidu foi para a linha da frente, ficou só o Guinegão lá na frente, né, e aí fechou com o João Pedro, Kaká, Ramalho, Angileri, né, Mateuzinho, e o Corinthians se segurou bem contra o Ceará, tá? Reveses, tá? O Mateuzinho tomou cartão amarelo, tá fora do clássico contra o São Paulo. O Mateuzinho, muita gente reclama, mas, pô, ele é sem sombra de dúvidas nosso melhor lateral direito, até porque a gente não tem. O Léo Maná é ruim e o Félix Torres está improvisado ali na direita, né? O Félix Torres chega até melhor do que o Léo Maná, no meu ponto de vista, mesmo sendo improvisado ali na direita, né? Maicon também tá fora. Assim, não morro de amores pelo Maicon, como vocês sabem, mas é sempre ruim perder mais uma peça, né? E o próximo jogo é um clássico. Mas essas foram as percas aí pro próximo jogo, né? Dorival Júnior. Cara, Dorival armou o time com o que tinha. Gostei que ele manteve o mesmo sistema tático. Como eu falei pra vocês depois do jogo do Bragantino, aparentemente, sempre que tiver o Garro à disposição, vai ser esse 4-4-2 losango. As pequenas amostras que a gente teve do Dorival junto com o Garro jogou nesse modo, né? Só mudou ali no final do jogo porque a necessidade de segurar o placar também, porque teve que substituir forçadamente, né? Hugo Souza, cara, mal trabalhou no jogo, né? No finalzinho fez defesas tranquilas ali, né? De chutes fraquinhos, né? Que passou ao canto, né? Então, assim, não foi muito exigido. Deu um frio na barriga ali na saída de bola. Às vezes ele, o Kaká e o Ramalho dão uma vacilada ali na saída de bola, né? Eles não têm tanta qualidade para fazer isso, mas insistem muito, né? Às vezes o jogo fica só neles. Pô, certeza que foi pelo menos uns 30, 40 passes ali do Ramalho e do Kaká, né? Junto com o Hugo Souza. O Mateuzinho fez uma boa partida, sofreu um pouco no primeiro tempo, porque o Breno Bidon marca mal, mas depois quando a gente se retraiu foi muito bem defensivamente, né? Ele deu uma entregada ali no segundo tempo, né? Que ele rouba a bola do cara, depois sai tocando e perde a bola na pequena área pro cara do Ceará, mas ali cortaram, né? Mas já essa é uma partida boa do Mateuzinho. Ramalho e Kaká fizeram uma boa partida, foram os caras que mais tocaram na bola, assim, visivelmente, não tenho aqui os dados, mas aparentemente foi eles que tocaram mais vezes na bola nesse jogo, né? E o Ramalho foi bem ali, o Kaká eu achei que foi melhor do que o Ramalho, o Kaká pra mim foi um dos destaques do primeiro tempo, às vezes o jogo tava muito travado ali, às vezes ele saia correndo com a bola e conseguia armar alguma jogada, conseguia dar um passe quebrando linhas, né? O Kaká foi muito bem na partida em geral. Matheus Bidu fez mais uma partida excelente, tinha achado muito boa partida contra o Bragantino, achei que fez uma ótima partida hoje também contra o Ceará, serviu de opção no primeiro tempo, onde não teve muitas opções, né? Marcou bem ali também no segundo tempo, fez uma segunda linha, né, pra terminar o jogo ali, foi bem o Matheus Bidu, achei muito boa a partida do Matheus Bidu, que vem evoluindo, vem me agradando, entendi porque o Dorival colocou ele no lugar do Angileri, né? O Ranieri, fez aquela partida meio sumida do Ranieri, né, como o Corinthians teve muita posse de bola, ele acaba não participando muito do jogo, né? Porque o Ranieri não tem muito trato com a bola ali, um passe qualificado, né? Ele acaba até saindo ali da base da jogada para atrapalhar, né? Mas fez uma partida íntegra ali, fez alguns cortes também no final, foi bem o Ranieri, né? Foi regular ali, né? Gostei muito da partida do José Martínez, sobretudo no primeiro tempo, desarmou, era um dos caras um pouco mais ariscos ali pro Corinthians, né? Pra tentar fazer algum tipo de jogada. Foi substituído, estava cansado já, fez um bom jogo o José Martínez. Achei uma péssima partida do Breno Bidon, mais uma, né? Não tinha jogado contra o Bragantino, fez um gol contra o Grêmio, mas não tinha gostado daquele jogo do Breno Bidon. E vinha de algumas partidas ruins, né? Ele jogando pela direita ali, que o Dorival coloca ele, né? Que ele tem que ter um trabalho mais lateralizado. Ele já não joga bem faz um tempo, ainda mais naquela posição, não gosto, tá? E ainda acho que deixa um déficit na defesa. Fez uma partida muito ruim o Breno Bidon. O Garro, a nossa ilha, né? O nosso ponto técnico, né? De qualidade, né, rapaziada? Errou alguns passes, tentou forçar, teve que trabalhar muita jogada com o Thales Magno, com o Guinegão. Assim, não teve muita qualidade humana ali para ele conseguir fazer os passes dele. Mas como sempre, né, gente? O Garro é craque, né? O Garro, eu sempre tenho a sensação que a parte dele ele fez, sabe? Participou, se movimentou, gostei que ele foi o capitão, né? Eu lembro de uma entrevista que o Dorival deu quando ele chegou, que ele falou que os 3 capitães dele eram o Romero, o Ramalho e o Maicon, né? Mas o Ramalho estava em campo hoje, mas quem foi o capitão é o Garro. Mas eu gosto do Garro como capitão. Eu acho que o Garro se comporta como capitão, tá? Sem ser um líder técnico,
Além disso, não sei, os trejeitos dele me agradam, eu gosto de ver o Garro como capitão dessa equipe, tá, rapaziada? Deu um belo passe pro Carrilho, que depois saiu o gol, né? Um bom jogo do Rodrigo Garro, tá, rapaziada? Um bom jogo, acho que o campo atrapalhou ele, acho que as peças combinatórias atrapalharam ele, né? Mas um bom jogo do Garro, nosso grande polo técnico, né? Craque, gosto muito do Rodrigo Garro, vocês já sabem disso, tenho um grande apreço por esse argentino aí, que hoje foi capitão do Corinthians, né? Thales Magno, cara, o Thales Magno é um daqueles jogos especiais, né? Que mano, pra mim o Thales Magno ao lado do Brando Bidon foi um dos piores em campo. Mas ele fez o gol da vitória. Então não tem como ele ser o pior em campo, né? Sei lá, mano, o Thales Magno é aquele falso rápido, né? Aquele falso forte, né? Aquele falso habilidoso, né? Tipo, ele é muito lento, muito previsível, né? Sei lá, às vezes ele parece meio franguinho, né? Meio frouxo, né, mano? Enfim, não dá continuidade nas jogadas, né? Sei lá, parece meio, sei lá, covarde algumas vezes, tá ligado? Mas fez o gol. Tá bom já, né? O Thales Magno tá bom. Saiu machucado aí, ele caiu de mau jeito no primeiro tempo, né? Mas é isso. Guinegão, cara, eu gostei muito. Eu achei que o Guinegão aproveitou a oportunidade que ele teve. Porque assim, claramente ele não tava com entrosamento ali com o Garro. E claramente, pô, ele é um moleque que vai evoluir. Mas uma coisa que eu gosto de ver dos meninos da base é que eles se matem em campo. O Guinegão fez isso. O Guinegão, de certeza que ele saiu hoje de campo exaurido, tá? De energia. Correu, batalhou, fez falta, marcou, dividiu, voltou, sei lá, ajudou os companheiros, foi opção de passe, não estragou as jogadas, tá ligado? Uma hora ou outra ele errou, mas não, em suma, assim, em geral, não estragou as jogadas. Achei uma boa partida do Guinegão, tá, rapaziada? Uma boa estreia aí como titular. Gostei bastante do Guinegão. Pra mim, ele cumpriu com o que eu espero de um menino da base, que talvez não seja, tipo, puta, um super craque, tá ligado, mano? Foi bem o Guinegão. A tropa que entrou, o Carrilho entrou muito bem, decisivo, né? Logo que entrou, deu um passe. Aliás, rapaziada, eu tinha achado que o Carrilho tinha ido pro banco porque não tinha jogado bem contra o Red Bull Bragantino, tá? Eu achei que não jogou bem contra o Bragantino. No final do jogo, ele tava dando entrevista pro André Hernan e ele falou que foi por causa do cansaço, né? Então acho que o Dorival deu essa dosada aí pra não perder por lesão o Carrilho, né? Mas contra o Bragantino, quando o Corinthians teve que mudar o time pra tentar algo novo, não teve peças, né? Entrou o Rian, entrou o próprio Thales Magno, né? O Dorival teve que mudar o sistema tático indo pro 4-3-3. Quem mais que entrou? Entrou o Angileri, né? Entrou o próprio Guinegão, né? Mas assim, naquela partida você não tinha um cara, pelo menos um cara decente, assim, que você fala, puta, esse cara aqui pode mudar o jogo se ele entrar ao decorrer da partida, né? Tá, esse cara é o Thales Magno, né? E ele não é esse cara, né? E aí eu lembrei do Vitor Pereira. O Vitor Pereira, uma vez, numa coletiva, ele disse que às vezes ele não colocava todos os jogadores dele titulares no jogo, porque uma partida tem 90 minutos e você tem 5 alterações para você fazer ao decorrer do jogo, né? Então ele deixava um dos titulares no banco para ser tipo uma solução, para ser uma carta uma carta na manga, né? Um coringa ali que pode mudar o jogo, né? E o Carrilho acabou, não por esse motivo, mas ele acabou sendo isso, né? Então assim, num time que você não tem um banco muito qualificado, às vezes eu acho que talvez vale a pena você deixar um jogador ou outro, sabe? Para poder entrar no segundo tempo também. Porque se você gastar todas as suas peças no início, beleza, no mundo ideal você faz 2-3-0 no primeiro tempo e já era, mas quantas partidas você vai conseguir fazer isso no Brasileirão, por exemplo? Que as partidas são muito niveladas ali uma com a outra, né? São jogos sempre difíceis, né? Então, no mundo onde você não tem um elenco tão bom, talvez você tenha que criar essas alternativas. É claro aqui que eu tô dando uma sugestão baseada no histórico recente, baseado num técnico recente que passou pelo Corinthians, né? Eu achava as ideias do Vitor Pereira boas, né? Mas enfim, não foi por esse motivo que o Carrilho foi pro banco, foi por causa de cansaço. Ele mesmo nos confirmou ao término da partida. Bom jogo do Carrilho, tá? Recompôs bem também, aí pra segurar o jogo, foi bem. O Maicon entrou em campo, né? Não alterou o preço da gasolina e depois se é machucado ainda, né? Uma pena aí o Maicon aí nesse retorno ao Corinthians com diversas lesões, né, cara? Já é o terceiro ano, né? Quarto ano, né? Chegou em 22, 23, 24, 25, convivendo com muitas lesões em todos os anos, né? Uma pena, assim, pensando no atleta, né? Mas não vem jogando bem também o Maicon, né? O Charles entrou, correu, né? O Charles é aquele cara que ele entra ali pra... Assim, o Charles você não vai colocar o Charles pra você criar algo, né? Você no máximo vai colocar o Charles pra você manter algo. Era assim a tônica com o Ramon Dias e tem sido também a tônica com o Dorival, né? O Corinthians que busca um novo clube pra ele, né? Mas esse é o trabalho do Charles, né? É destruir ali, correr, dar uma pavor, tirar uma bola de cabeça que ele é altão, né? É isso. Cumpriu com o previsto ali no padrão Charles de jogo, né? Depois entrou o João Pedro no lugar do Maicon, né? E também entrou o Angileri.
João Pedro foi bem rebatendo as bolas ali, um zagueiro alto, entrou centralizado ali na linha de 5. E eu achei que o Angileri também entrou bem, tá? O Angileri, eu acho ele muito bom, não sei se vocês concordam comigo, na arte de fazer cercar o jogador, tá? Ele não cerca assim o Wi-Fi, tá ligado, mano? E ele também não dá muito bote seco, a não ser que precise, né? Como ele fez muito na final do Paulista contra o próprio Estevão, né? Mas ele cerca de uma maneira boa, assim, ele vai, tipo, sarrando o cara pra frente, né? Vai diminuindo o espaço. Eu acho que foi muito bom, foi muito bem ali o Angileri ali na reta final do jogo, achei que foi importante pra ele conseguir fazer a manutenção do placar. Acho que é isso, rapaziada. Vitória importantíssima, tá? Foi um jogo ruim, já falei pra vocês aqui todos os problemas que tiveram durante a partida, mas o importante é que o Coringão venceu e eu acho que vai forte pra pegar o São Paulo no Morumbi. Clássico importantíssimo no sábado, tá? O São Paulo tá jogando agora, não sei se tá 1x0. Eu vi que tá 1x0 pro São Paulo ainda, né? Não sei quanto é que tá agora, de repente o São Paulo perde pro Bragantino, né? Que é uma boa equipe, e chega com a corda no pescoço, né? O Corinthians tem que jogar com muita inteligência no Morumbi e vai ter retorno importante de alguns jogadores, né? Como o Romero e o próprio Memphis Depay, né? E aí você, com essa boa partida com alguns jogadores ditos reservas, né? Você cria até confiança no elenco, né? Pra ter substituições mais assertivas do professor Dorival. Eu acho que é isso, pessoal. Do mais, rapaziada, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e vai Corinthians!